pra gente, né, João? Claro. Acho Pessoal. que não. Acho que não. Tá, Então, ó, vamos lá. vamos dar pra aula. Já estamos sendo gravados. Na última aula, eu deixei 2 questões da página 83 para corrigir hoje e faltou também a página 84 para finalizarmos de vez o módulo 2, tá? E aí a gente vai fazer essa correção e em seguida vamos usar o livro de produção de texto. O livro de produção de texto está um pouco esquecido, porque eu precisava acelerar para terminar o módulo 2, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pegarem o módulo 2, página 83. Na última aula, vocês estavam muito quietos. Hoje eu quero que vocês falem mais. Hoje é sexta-feira, aniversário de João. E aí, todo mundo já com o livro aberto? Não, tia, rapidinho, vou pegar aqui. Tá, página 2 83. Vou colocar aqui no chat. E o aniversariante está aparecendo na câmera, hein? Qual página, tia? 83. 83, calma aí. Livro de redação? Módulo 2. Beleza. Tá com tanto frio assim, João? Tá de casaco? Eu consigo sentir aqui, ele foi debaixo de 2 cobertores. Vamos lá, então, pessoal. Todo mundo aí na página 83? Tô abrindo ainda. Mas pode começar. Então, nós fizemos até o número 7, letra A, que foi uma questão de marcar. Paramos na letra B. Na letra B, sobre aquele regulamento, sobre o anúncio publicitário do trabalho infantil que nós vimos na última aula, quem são os responsáveis pela criação e divulgação do texto? Voltem lá no anúncio. O anúncio está na página 81. Vou deixar vocês falarem tudo hoje. Quem são os responsáveis pela criação e divulgação do texto? Vamos. Gabriel Ribeiro. Oi, Eu tia. não tenho certeza. É Procuradoria-Geral do Trabalho e Ministério Público do Trabalho? Muito bem, isso aí. Os responsáveis são as instituições governamentais, Procuradoria-Geral do Trabalho de São Paulo e Ministério Público do Trabalho, tá? Pessoal, é só voltar lá ao anúncio, tá? Então, as instituições 7, letra B. Número 7, letra B. Tá? Vou colocar só aqui para vocês saberem. As instituições governamentais, Procuradoria de São Paulo e Ministério Público do Trabalho. Coloquem as iniciais de Procuradoria, Trabalho, São Paulo, Ministério Público, com letra maiúscula, hein, pessoal? Tia, é livro de redação esse livro aqui? É um livro de redação ou livro normal? Módulo 2, página 83. Nossa, Número depois de 7. redação. Pessoal, mais uma vez, agora que tem bastante gente na sala, alguns ainda não me enviaram a redação que eu pedi
que vai ficar como uma atividade de recuperação. Tá? Ó, Renan, que não Vou enviar estava hoje. vendo, né? Mas quem? João Pedro, você ainda não me enviou também, não, já? Não. Não, Eu já né? fiz, só que eu tenho que enviar pra você. Ellen, já me enviou, Ellen? Ainda também não, Camille. Pode enviar pelo meu zap, tá? Então, mais uma vez, pessoal, para quem não prestou atenção, que não estava na aula, eu passei uma produção de texto sobre Covid-19, mínimo de 3 parágrafos, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Já dei uma ideia para vocês do que falar em cada parágrafo. E não é para copiar da internet. Vocês podem pesquisar, consultar, né? Mas vocês vão escrever com as palavras de vocês. A não ser quando vocês citarem dados estatísticos, por exemplo, número de mortes. Vocês não vão poder inventar isso. Essa informação ela é verídica, é real. Então, informações desse tipo, vocês podem sim copiar. Agora, o restante é com vocês, tá? Vocês vão falar onde surgiu o vírus, o nome, o que o vírus causa, né? Os sintomas, mas vocês vão arrumar todas essas informações em cada parágrafo. Lembrando que a introdução é um parágrafo curto, onde vocês vão só dar o pontapé inicial do assunto, tá? O desenvolvimento, como o próprio nome diz, vocês vão desenvolver. Então, é a parte maior. Vocês podem escrever, quem fizer um texto de 3 parágrafos, ok. Mas no desenvolvimento, vocês podem colocar mais parágrafos. 2, 3, 4, enfim. Dependendo das ideias que vocês vão acrescentar ao texto, cada ideia tem que estar num parágrafo, tá? E aí, no desenvolvimento, vocês vão falar sobre a pandemia, né? Por que é pandemia? Porque alcançou, porque atingiu vários países. Não atingiu só uma cidade, só um local. Foi algo que se espalhou pelo mundo inteiro. Então, vocês vão falar da pandemia, dos países infectados, das pessoas que morreram por conta da doença, do vírus, os sintomas. E na conclusão, que é um parágrafo curto, pequeno, assim como a introdução, vocês precisam apresentar uma proposta de intervenção, que nada mais é do que qual seria a solução para o problema. O que poderiam fazer para acabar com isso ou para minimizar? E aí vocês podem falar sobre a vacina, né, que já está sendo aí estudada, já está sendo testada, que seria a solução para o problema, né? Podem falar das pessoas também no Tia, desenvolvimento, das pessoas que estão desempregadas, que perderam o trabalho por conta disso, das pessoas que estão trabalhando em casa, das escolas. Fala, João. não, sou eu. Tia, Gabriel. depois você me fala lá no WhatsApp de novo o que que é pra botar nos 3 parágrafos. Acabei de falar, Gabriel. Acabei de falar aqui. É só você voltar lá na aula da plataforma. Tia, qual é a página? Agora vamos voltar lá. 83, módulo 2. Está todo mundo aí na página 83? Sim. Módulo 2? Ou tem alguém perdido ainda? Então, nós paramos, pessoal, na letra B do número 7. Quem são os responsáveis pela criação e divulgação do texto, do anúncio que nós lemos na última aula sobre trabalho infantil? Voltando lá, vocês vão perceber que existem instituições governamentais, Procuradoria-Geral do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, são os responsáveis. Quente, que a internet travou. Procuradoria-Geral. Olha só, pessoal, tá bem aqui, ó. Vocês não querem ter o trabalho de pesquisar. Ó, na página 81, onde tem um anúncio, olha aqui os responsáveis. Minha câmera parece estar embaçada, mas vocês já sabem que é aí, ó, ao lado da imagem, tá? Então, os responsáveis são Procuradoria-Geral do Trabalho de São Paulo
e Ministério Público do Trabalho. Tia, não é regional de São Paulo? Não, tá aí, do jeitinho que eu falei. É porque aqui para mim tá escrito Procuradoria Regional do Trabalho de São Paulo. Ah, pode ser também, não tem problema não. É regional ou geral, tudo faz. E aí? O João tá escrevendo. Quem já escreveu a resposta? Hein, pessoal? Todo mundo já escreveu? Eu não, tô escrevendo ainda. Eu já escrevi. Quando eu puder passar para a letra C, vocês me avisem. Acabei, tia. Renan, mas quem? Eu acabei. Júlia, Também acabei, Camille. Daniel. Então, vamos passar para a letra C. Qual é o público-alvo do anúncio lido? O anúncio trata sobre trabalho infantil. Vocês acham que tem um público específico ou é qualquer público? Público em geral? Qualquer público. Público em geral, né? Qualquer pessoa que possa acessar o site e denunciar essas situações impróprias para crianças. Então, vocês vão colocar aí que o público em geral não foi feito só para adultos, ou só para adolescentes, ou só para crianças. É para o público em geral. E aí, vamos para a página 84, que a gente faz rapidinho. O número 8 é para marcar. Assinale a alternativa correta a respeito do anúncio lido. Nós falamos sobre a linguagem do anúncio, né? A linguagem do anúncio, ela é simples e direta, com frases curtas e de fácil compreensão, ou a linguagem é mais elaborada com frases longas e de difícil compreensão? Acho que a Simples primeira e direta. Simples e direta, né? Eu falei na última aula que além de as propagandas fazerem uso da linguagem mista, imagem e texto, geralmente os textos em que aparecem nas propagandas são textos curtos, justamente para chamar, para convidar, né, o leitor a comprar, a ter determinada ideia. Então, os textos não são longos, não são de difícil compreensão, tá? São textos simples e diretos. A primeira opção que vocês vão marcar. Número 9. Os verbos acessar e denunciar foram usados no anúncio. Letra A. Nos espaços abaixo, escreva a forma como eles foram empregados. Pessoal, aqui no número 9, eles estão no infinitivo, né? Que é quando o verbo termina em R, ele não está conjugado. Acessar e denunciar. Nesses espaços aí, vocês vão escrever a forma como eles aparecem lá no anúncio. Acesse e denúncia. Muito bem, denuncie. Então, Essa aí. acesse, tá? Acesse e denuncie. Acesse e denuncie. Letra B. Em que modo verbal esses verbos foram empregados? Acesse e denuncie. Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Subjuntivo? Imperativo? Imperativo. É um Imperativo. imperativo. Denuncie. Acesse. Faça. Que modo é esse, pessoal?
Imperativo. 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 Expressa uma ordem, um pedido, um conselho. Nesse caso aí é um conselho, né? Um pedido. Denuncie, acesse. Então, vocês vão marcar modo imperativo. E para finalizar a página 84, qual é o efeito de sentido do uso desse modo verbal no anúncio? Por que utilizar o modo imperativo em anúncios como esse ou em anúncios de venda? Para expressar um conselho, um pedido. Exatamente. O modo imperativo exprime ordem, pedido, sugestão. Por isso, ao ser empregado no anúncio, o objetivo é levar o leitor a praticar a ação mencionada. No caso aí do anúncio da página 81, o que ele quer? Qual é a intenção do anúncio? É fazer com que os leitores denunciem o trabalho infantil. Então, através desse modo, né, a gente consegue obter essa prática aí de denunciar. Acessar, denunciar. Então, vocês vão colocar que o modo imperativo exprime ordem, sugestão e seu objetivo, porque aí está perguntando desse anúncio, tá? E seu objetivo é levar o leitor a denunciar o trabalho infantil. Foi, pessoal? Feito. Então, nós encerramos o módulo 2. Na semana que vem, na segunda-feira, segunda não, na terça, né? Vocês já vão estar utilizando o módulo 3. E hoje... Ô, tia, mas isso aqui de polissemia? Polissemia eu já passei. Já? Já. Polissemia, acentuação dos ditongos abertos, tudo isso já foi, João. Depois você dá uma olhada lá na plataforma. Professora, na página 93 tem só uma questãozinha, um quadrinho sobre anúncio de propaganda, você lembra? 93, deixa eu ver aqui. O meu só tá faltando um quadrinho roxo. Ah, é verdade, isso mesmo. O meu também, o quadrinho roxo. É, que eu deixei para fazer por último, porque era essa matéria que faltava. Pessoal, lá na página 93, aquela folhinha que vem no final de cada módulo, para a gente revisar o conceito de cada matéria. Nós completamos o quadro de regulamento, de preposição, de ditongos abertos, de polissemia, e aí eu pedi que vocês deixassem o de anúncio de propaganda por último, porque eu ainda não havia passado essa matéria. Agora vamos lá, vamos completar aí para fechar. Página 93, módulo 2. Bem lembrado, Ana Bárbara? Acharam a página aí? Qual é a Sim. página? 93. Achei. Faltou o quadrinho roxo. Segundo, anúncio de propaganda. Pessoal, a câmera vai falhar aqui, mas é só um minutinho. Tudo aí?
Vamos lá, pessoal, para fechar então. O anúncio de propaganda tem como objetivo vender Ideias. ideias ou levar o leitor a se Engajar. engajar, né, ou seja, participar em determinadas causas. Engajar. Então, na primeira linha, ideias, e na segunda, engajar. Para isso, são utilizados diferentes recursos argumentativos. Geralmente, ele apresenta linguagem verbal Mista. e verbal mista, frases curtas ou extensas? Curtas. Curtas, e verbos no modo Imperativo. imperativo. Muito bem. Então, aí são 5 linhas, ficou em ordem. Ideias, depois engajar, depois linguagem mista, frases curtas e, por último, imperativo, modo imperativo. Então, foi isso. Ô tia, Oi. você pode me falar o que está escrito na primeira linha do quadrinho verde escuro? Agora que eu acabei de fechar o livro. Alguém tá com o livro aí aberto, pessoal? Eu já tô Eu lá no de tô. redação. Tá escrito em variáveis. Obrigada. É no escuro. Agora, pessoal, vocês irão pegar esse livrinho aqui, ó. Produção de texto. Na semana passada eu cheguei a comentar com vocês que eu passei umas páginas referentes a poema visual, mas eu nem corrigi. Calma aí. Deixa eu ver qual é a página aqui. Foram as páginas 70. 70, na verdade, é só o poema. 71. Foi 71 e 72. Passei já tem um tempão, dia 17/7. 17/7. Mas é porque, como a gente agilizou o módulo 2 para terminar, eu deixei o livro de produção de texto um pouquinho esquecido. Então, vamos lá. Na página 70, nós temos um exemplo de poema visual, que é aquele poema que não segue, né, estrofes. É um poema em que a forma como as palavras estão dispostas formam um desenho, uma imagem. Por isso que ele é chamado de poema visual. E aí na página 70 tá assim: agora, leia o poema visual e veja como ele se estrutura e de que assunto se trata. Todo mundo tá vendo aí, pessoal? Sim. Tá. Vocês estão conseguindo ler as palavrinhas aí que estão formando? Camille, desculpa, eu fui pegar o livro. Que página? 70. Produção Obrigada. de texto. Vocês estão conseguindo ver aí as palavrinhas? Produção de formam? texto? Sim. Acabei Acho de que mostrar. sim, tia. Net, eu consigo ler algumas. Então vamos lá. Na página 71 tá assim: no poema, o eu lírico compara o movimento do pêndulo a um objeto. Que objeto é esse? Relógio? Relógio. Não, não é relógio, Gangorra? não. Gangorra. Uma gangorra. O que esses objetos, pessoal, têm em comum? O pêndulo com uma gangorra. E aí? Não sei o que é um pêndulo. Nem eu, tia. Ninguém sabe isso, pessoal. Eu tinha que ter uma imagem aqui para mostrar a vocês. Ei, ninguém sabe?
Deixa eu ver aqui na internet. Eu não. Tô vendo na internet, peraí. É um objeto, pessoal. Algumas pessoas usam pendurado em quarto, balança assim de um lado para o outro. Aí tem de várias coisas, tem de estrela, Ô, tia, eu vou tem pesquisar de. pressão na árvore. Ah, a Sabrina colocou aqui que sabe, que viu em série de bruxas. É porque eu não consigo colocar aqui, pessoal, que eu dou aula pelo celular. Eu não sei se vocês conseguem, tem um aluno do sexto ano que faz isso. Ele transfere a imagem do Google para cá, quando eu quero explicar alguma coisa lá que eu não consigo passar. Alguém consegue fazer isso? Mostrar alguma imagem do Google aqui pro pessoal? Tem como apresentar a tela, só que não pode. A gente Que não amigo, olha só, É, isso aí. pode. Não vou apresentar tela, não. Oi, Lucas. Vê se que eu hora consegue só fazer isso. termina. Não tô ouvindo, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Fala, Lucas. Que hora as aulas terminam? Não sei, eu sei que horas a minha termina. Ô, Lucas Felipe, meio-dia. Acho que a gente tem uma vaga hoje, não tem? Gente, tem Então, Aí é Hoje eu tenho meio-dia, meio-dia, não. gente. a imagem. Hoje eu tenho meio-dia, não. Tia, eu tenho que apresentar a tela pra poder Pessoal. mostrar? Tem. É mostrar Daniel, o que, não sei tia? como faz isso, mas sim. Você coloca lá no Google, imagem de um pêndulo. Aí, se tiver como apresentar a tela aqui para o pessoal ver, quem souber fazer isso, só para vocês terem uma ideia, olhando para a imagem para ver o que é. Eu acho que o Daniel está fazendo aí, pessoal. Achei, Aê, tia. isso! Ah, Daniel já foi. Estão conseguindo ver, pessoal? Sim. Uhum. Várias imagens. Estão vendo? Muito bem. Obrigada, Daniel. O que esse objeto tem de igual, né? De que forma esses dois objetos, o pêndulo e a gangorra, se aproximam? Hoje tem O os que os 10 dois fazem? Hã? os dois se balançam de um lado para o outro? Exatamente. Tanto o pêndulo como a gangorra, eles balançam de um lado para o outro, tá? Então, na letra B, ambos os objetos balançam de um lado para o outro. Deixa eu ter que página vai. Foi, pessoal? Foi. Na letra C, que outros objetos também poderiam ter sido comparados ao pêndulo? E aí, além da gangorra, o que mais a gente pode comparar? Hein, pessoal? Um balanço ou não? Um balanço? Um balanço, sim. Um balanço. Muito bem. Mais embaixo está assim, explorando o poema visual. O poema visual de Léo Cunha apresenta uma estrutura que se diferencia do poema Vento Perdido, na página 51. O que é possível perceber de diferente entre esses poemas? Pessoal, a gente já leu esse poema Vento Perdido tem um tempo, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas quem não lembra, volta aí um pouquinho as páginas. Ah, eu lembro. O que tem de diferente entre esses dois poemas, pessoal? Vento O poema Vento Perdido. Perdido é colocado em versos e estrofes, e outro poema colocado no formato do objeto mencionado no poema. Exatamente, muito bem. O poema Vento Perdido é estruturado em estrofes e versos.
Enquanto no poema de Léo Cunha, tá? Que é esse aí que nós acabamos de ver na página 70, a disposição das palavras não formam versos e estrofes, mas sugere a imagem de algo em movimento, certo? Então, vocês vão colocar aí o poema Vento Perdido é estruturado em estrofes e versos, vírgula, enquanto no poema de Léo Cunha a disposição das palavras sugere uma imagem em movimento. Foi, pessoal? Foi, tia. Então, agora vamos para a letra B. Apesar das diferenças, por que os dois são considerados poemas? Tanto o Vento Perdido, que foi escrito em versos e estrofes, quanto o poema da página 70, né, que sugere a imagem de algo em movimento. Por que os dois são considerados poemas? E aí, pessoal? Ambos têm a intenção de provocar sensações, sentimentos, reflexões no leitor, tá? Através dos recursos poéticos, que são os jogos de palavras, a sonoridade, a imagem, tá? Ambos o Então, quê, tia? ambos têm a intenção de provocar sentimentos, sensações, através dos recursos poéticos. Agora vamos para a página 72. Número 2, analise como as letras e ou as palavras foram organizadas nesse poema. O que essa disposição sugere? E aí, pessoal, na página 70, a forma como as palavras foram colocadas, né? A disposição delas sugere o quê? Que o objeto está se A ideia de balançando. quê? Exatamente. Sugere o balanço do pêndulo, né? De um relógio de parede. Então, o balanço do pêndulo. No caso aí, esse pêndulo, tá lá, ó, pêndulo. No relógio de parede, os segundos brincam de gangorra
Então, sugeriu o balanço do pêndulo de um relógio de parede. Na casa de vocês não tem nenhum relógio assim, não? Um pêndulo que fica balançando, fazendo Não. barulhinho? Aqui não. Na casa da minha avó tinha. É. Na letra B, reescreva o texto do poema em prosa. Eu acabei de ler o texto para vocês, né, pessoal? Agora nós vamos escrevê-lo aí, retirando dessa imagem, tá? Em prosa. No caso, em frases, em parágrafo. Como é que vai ficar? O título é o quê? Hein, pessoal? Voltem lá à Pêndulo. página 70. Pêndulo. Então, vocês vão escrever aí na letra B, pêndulo. E aí, qual é a frase que vem em seguida lá na imagem? No relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. Isso aí. No relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. Foi, pessoal? Escreveram? Tô terminando, tia. Então, pêndulo, né, que é o título. E aí a frase que as palavras formam, o desenho, né? As palavras formam o desenho. No relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. Foi, tia. Muito bem. Na letra C tá assim: ao transcrevê-lo em prosa, do jeito que nós escrevemos agora, o que é possível concluir em relação ao efeito de sentido? Vocês acham que o efeito de sentido criado é mais expressivo quando a gente o escreve em prosa ou no poema visual? O que vocês acham que é mais expressivo? Poema visual. No visual, né? Justamente porque a imagem formada contribui diretamente para esse efeito de sentido, né? Então, isso torna mais expressivo, tá? Então, vocês podem colocar aí que o efeito de sentido criado no poema visual é bem mais expressivo do que no poema em prosa. Deixa eu colocar aqui, hoje é 7/8. Tá. Foi, pessoal? Foi. Foi. Então, vamos para o número 3. Não, número 3? Não, letra D. Pulei a letra D, pessoal. Que brincadeira o eu lírico faz por meio da mensagem escrita? O que ele quer sugerir com essa mensagem aí? No relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. E aí, qual é a brincadeira? A forma como essas palavras estão dispostas? Qual é a brincadeira que o eu lírico faz por meio dessa mensagem?
A gangorra no relógio? A gangorra no relógio? O que vocês acham? Prestem atenção aí. Ao sugerir o balanço, né? Por isso que as palavras estão meio deitadas. Ao sugerir o balanço do pêndulo de um relógio de parede, a forma como o texto está organizado, na verdade, está representando os segundos. É como se os segundos estivessem brincando num movimento de vai e vem, como o da gangorra. Aí, no caso, é como se os segundos estivessem brincando, né, entre aspas, num movimento de vai e vem, como o da gangorra. Não sei se vocês já repararam, alguns assuntos a gente acaba vendo duas vezes. Por exemplo, poema visual tem no módulo 2 e tem aqui também. Lenda, que eu acho que foi o nosso primeiro conteúdo, ainda nas aulas presenciais, tem no módulo 1 e tem nesse livro aqui também. Então, às vezes, fica muito exercício sobre o mesmo assunto. Agora vamos ao número 3, pessoal. No final do poema, foram empregadas as reticências, que são os 3 pontinhos. Que efeito de sentido elas criam no poema? Essas reticências sugerem a ideia de quê aí no poema? Hein, pessoal? Vamos lá, vamos voltar lá na página 70. Pêndulo. No relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. Reparem, após gorra, que é as sílabas finais aí da palavra, foi utilizada as reticências. Por quê? Qual é o efeito que as reticências causam aí? Que a ação não acabou? Exatamente. É como se o balanço do pêndulo do relógio estivesse em constante movimento, né? O movimento não termina ali, ele continua. João Pedro tem que ficar até o final, hein? Esses dias você teve que sair. Hoje também. Hoje é porque é aniversário, né? Aniversário pode, tia. Sei. Só aniversário mesmo. Então, meu aniversário é todo mês, tia. Ah, tá. Presença só para quem fica até o final, fazendo tudo, respondendo, participando. Tá chegando visita aí, né? Depois traz um pedaço de bolo pra gente. Vai, João, pode ir. Beijo, aproveita seu aniversário. Vai, João, pode ir, menino. Vamos lá então, pessoal. Então, número 3, o balanço do pêndulo do relógio parece que está em constante movimento. Posso passar para o número 4?
Por mim, Por mim, pode. pode. Porque o espaço gráfico, isto é, a folha em branco do papel, é um aspecto importante no poema visual, do poema visual. Tio João entrou de novo. Entrou? Voltou? Não. Alarme falso, deve ter sido. Alarme falso. Não, ele falou aqui no chat agora. Acho que não era visita nenhuma, não. Ah, tia, ele falou Xi ali. Ah, tá, era só Arthur, era só o primo dele Arthur só. não é uma visita. Era só Arthur, então Arthur não é visita? Ah, tá. Um amigo. Não deve ser tão importante, né, João, para você ter voltado? Ah, falei, ele é chato. Então, vamos lá. Número 4, pessoal. Então, por que essa folha, a parte em branco, né, a folha em branco de papel, é um aspecto importante do poema visual? Hein, pessoal? Vocês repararam que o poema visual, ele não utiliza um espaço demarcadinho para colocar as palavras, assim como no poema tradicional, que tem lá os versos e as estrofes? O poema visual, ele pode utilizar todo e qualquer espaço da página, tá? Justamente para criar o desenho, para criar esses efeitos expressivos do texto, tá? Então é isso que vocês vão dizer aí, porque o poema visual, ele não utiliza um espaço demarcado. Ele pode utilizar todo e qualquer espaço da página. Reparem, o poema da página 70 usou um bom espaço aí da folha, né, para formar esse desenho. Porque o poema não utiliza um espaço demarcado. Ou seja, ele pode utilizar todo e qualquer espaço da página existente. Vamos lá. Para fechar aí com o número 5, página 72, de que forma o poema visual Pêndulo utiliza a folha em branco para construir o texto? E aí? De que forma? Hein, pessoal? As palavras do poema foram colocadas de que forma nessa folha em branco? De modo a sugerir o quê? Fala, alguém ia falar aí. Eu esqueci o que eu ia falar, tia. Lembra aí, Daniel? Essas palavras aí estão sugerindo o quê nessa parte em branco, nessa folha em branco? Hein, galera? Pessoal. Não sei, tia. Tentando lembrar o que eu ia falar, tia. Gente, olha só. As palavras são dispostas aí no papel, né? No papel da página 70, de modo a sugerir o quê? Qual é o efeito que é construído aí no texto? As palavras estão sugerindo que imagem? Balanço. Balanço. É um gorro. Pêndulo em movimento, não é isso? Sim. Sim. Então, pessoal, como é que vocês não sabem?
Eu estou olhando aqui as próximas páginas, pessoal. A página 73, a página 74, 75, tudo é resposta pessoal. Tá? Tudo é resposta pessoal. Então, anotem aí que essas 3 páginas ficarão para casa. Mas é para fazer. Porque senão não tem sentido eu ficar aqui falando resposta para vocês. Quais? Oi? Quais? Quais páginas que 73, 74 e 75. Tá? Todas elas falando sobre poema visual. Porém, as respostas são pessoais. Página 73, página 74 e 75. Para casa, tá? Alguém vê a hora aí para mim, pessoal? 8h58. 8h59. Então, vamos fazer a chamada? Depois dessa aula aqui, ainda tem mais 9 horas. Me ajudem aí. Ana Bárbara está presente? Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Arthur. Não tá aí. Breno. Não tá aí também. Caroline. Não Calma tá. aí. Não tá. Daniel. Tá aí. Diana. Tá aí. Ellen. Presente.